Só existe, irmão, uma forma de nós tocar no coração de Deus e mexer no mundo espiritual, é por meio da oração. Não há outro meio. Eu quero justamente com vocês, eu quero ler Atos capítulo 16, a partir do verso 16. Depois eu vou parafrasear esse texto. Nossa, a hora foi. Diz assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, gravem isso, porque com certeza também eu não vou conseguir terminar. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Preste atenção, eles estavam indo. Enquanto eles estavam indo para o lugar de oração, na sua contramão estava vindo uma escrava. Mas eu quero que vocês compreendam que dentro desse cenário, ele está querendo dizer muito mais do que está escrito. Eu quero que vocês entendam. E antes de eu continuar, eu gostaria muito que você dissesse à pessoa que está do seu lado, atrás, na frente, me ajuda, por favor. E diga para ela assim: olha, o pastor não quer te ofender, nem te ferir, nem te agredir, nem te insultar. O pastor só está ensinando a palavra de Deus. E como vocês sabem, eu só ensino coisas espirituais. Vocês sabem que a minha teologia é a teologia espiritual. Assim a gente erra menos e leva muito menos pessoas ao erro. E eu quero que vocês enxerguem comigo a razão, o porquê do que aconteceu. A Bíblia é clara que diz que eles estavam indo para o lugar de oração. Não era qualquer lugar, era o lugar de oração. Um lugar que eles consagraram para interceder por aquela nação. Lugar, em alguns lugares eles vão dizer até que é a praia, mas deixa isso de lado. Eles iam a esse lugar com o objetivo de orar, porque o desejo no coração deles era de pregoar a palavra de Deus naquele lugar. E indo eles ao lugar de oração, por que eles estavam indo para o lugar de oração? E por que estava vindo? E se utiliza a palavra escravo. Uma escrava estava vindo. Existe uma linguagem literal nesse cenário. E existe uma linguagem espiritual também nesse cenário. Quando Paulo utiliza essa palavra escrava, Paulo utiliza em dois sentidos, a literal e a espiritual. E a espiritual é muito mais importante dentro dessa cena do que a literal. Eles estão indo ao lugar de oração porque eles são pessoas livres. Eles estão indo para o lugar de oração porque eles estão livres. Alguém comigo?
Apenas alguém que foi liberto da escravidão espiritual consegue ir para o local de oração. Por isso eu pedi para que vocês dissessem um ao outro que o pastor não está desejoso de ferir, de magoar, de entristecer ou de agredir qualquer dos irmãos nesta casa de oração. Esquece isso. O pastor também não está aqui jogando piada, esquece isso. O que eu quero é ensinar a palavra da verdade, para que a verdade possa vos alcançar, para que vós sejam livres também. E eu explico depois a razão dessa liberdade. A Bíblia diz pela boca do apóstolo Paulo que eles estão indo para o lugar de oração. Nenhum escravo vai para o lugar de oração. E quando eu digo isso, eu não digo para agredir ou para ofender, mas é para ensinar. E a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo não permita que haja coração triste nesse lugar, e nem que o inimigo da nossa alma possa entristecer ou magoar, ou levar ao entendimento do engano e da mentira. Porque tudo que sai desse altar só tem um objetivo: edificar, construir, libertar e salvar, no nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor, essa palavra em tuas mãos e faça com que elas prosperem para o qual ela está sendo enviada. E não permita que o inimigo algum, entidade alguma, possa tomar posse dessa palavra e mudar ela na mente, no coração e no sentimento das pessoas. É no nome de Jesus que eu oro. E a igreja diz? E ao olhar para esse cenário, nós entendemos o que Paulo está querendo nos dizer. Que eles estão indo ao lugar de oração porque eles foram tirados da escravidão por Cristo. Pelo sangue de Cristo eles foram purificados. Por isso agora, o que reina no mundo, o que governa o mundo, não consegue paralisá-lo ou impedi-lo de ir para um lugar de oração, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão, um lugar de derramar lágrimas, um lugar de buscar a face de Deus. Eles são livres para orar. Eles são livres para ir ao lugar da oração. Ao mesmo tempo, ele diz que vem em direção contrária uma escrava. Porque andar na presença de Deus é estar na contramão do mundo. Enquanto nós vamos para o lugar de oração, outros estão vindo para profetizar. Mas não profetizar no nome do Senhor. Eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Nenhuma profecia que se inicia sem sair, sem que o profeta tenha vindo do lugar de oração, não é de Deus. Alguém comigo? A profecia só é verdadeira quando aquele que profetiza sai do lugar de oração. Ele se coloca de joelhos diante de Deus para se colocar de pé diante da noiva de Cristo. Não pode haver inversão. Nós precisamos nos colocar de joelho diante de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para se colocar de pé diante da noiva de Cristo e para falar à noiva de Cristo. Então, quando isso se manifesta,
a profecia vem de Deus. Ela profetizava, mas não ia ao lugar de oração. Ela até falava a verdade, mas não vinha do lugar de oração. Alguém está entendendo isso aqui? E ele, como livre, tem a autoridade de colocar outra pessoa em liberdade. Somente aquele que foi posto em liberdade pode pôr outra vida em liberdade. Alguém comigo aqui? Ao olhar para esse cenário, ai meu Deus. Por isso é importante que na sua caminhada você peça ajuda aos seus líderes. Quando precisar colocar uma vida em liberdade. Talvez você está num processo alcançando a sua liberdade, saindo do mundo e se mergulhando, se aprofundando no reino de Deus. Então você ainda, espiritualmente falando, não pode ser a ferramenta para pôr outro em liberdade, e é por isso que nós precisamos estar juntos. Porque enquanto eu estou num processo, mas estamos juntos, e orando e intercedendo, e não temos como saber quem está livre para pôr outro em liberdade diante de Deus. Eu sei que é confuso falar sobre isso. Ninguém sabe. Mas nós, quando estamos caminhando nessa liberdade, nós caminhamos debaixo da graça. E a graça não nos alivia das dores, nem do sofrimento e nem da dificuldade, mas nos permite caminhar para o altar, para o lugar de oração, para a palavra, para o jejum, com muito esforço, mas a gente chega lá. Enquanto outros não conseguem chegar, mesmo desejando grandemente no seu coração. E isso prova e mostra a batalha que essa pessoa está vivendo. Por isso nós precisamos abraçar uns aos outros, orar uns pelos outros, para que nós possamos, mesmo sem saber, ser uma ferramenta para a glória de Deus. Por isso, não trate mal o seu irmão. Por isso, não faça acepção. Por isso, acolha a todos com um sorriso, com um abraço. Cada um traz a sua dor. Cada um traz a sua ferida. E nós precisamos, às vezes, ser o bálsamo de Deus na vida dessa pessoa. Não queira que Deus faça o que nós precisamos fazer. O abraço que você precisa, eu tenho para te dar. O sorriso que você precisa, eu tenho para te dar. O carinho que você precisa, eu tenho para te dar. A oração que você precisa, eu tenho para te dar. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Por isso nós precisamos ser a igreja que vai para o lugar de oração. A igreja que vai para o lugar da intercessão. E a igreja que, quando encontra um escravo, tem a autoridade para pôr em liberdade esse que é escravo, não porque quer, mas porque não sabe nem o que está acontecendo na sua própria vida. Essa jovem estava amaldiçoada, mas ela não sabia. No coração dessa jovem, ela estava fazendo bem às pessoas. Porque ela profetizava, e não só profetizava, ela curava as pessoas. Ela ajudava as pessoas. Então essa menina
pensava estar fazendo algo bom, mesmo estando amaldiçoada, mesmo estando carregando legiões em si mesma. Ela acreditava estar fazendo bem. E isso nós chamamos de engano. Satanás a enganou de tal maneira, e outros se aproveitaram do que o inimigo fez com essa jovem, e passou até a ganhar dinheiro com ela. Mas a prejudicada era aquela jovem. E quando ela encontra com Paulo, ela dá meia volta e vai atrás de Paulo e Silas. E ela vai dizendo a verdade, até que aquilo irrita. E Paulo e Silas vira para ela, estende a mão e pronto, ela é liberta. Mas me escuta aqui. O que acontece depois que ele põe uma escrava em liberdade? Ele foi aplaudido. Fizeram uma mesa com um banquete, um café para ele. Deram oferta para ele. A Bíblia vai dizer que eles foram espancados. Eles foram levados em açoites, humilhações, e foram trancados 7 vezes mais qualquer criminoso dos piores que estavam naquele lugar. Eles foram colocados num lugar que eles jamais sairiam se não fosse o agir de Deus. A multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. Não só a multidão, as autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Em Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz que houve uma guerra no céu. E essa guerra é a raiz de toda essa batalha que vivemos aqui. Seus olhos não podem ver, seus ouvidos não podem ouvir, seu nariz não sente os perfumes, o cheiro que exala no ar dessa batalha. Essa batalha que começa no céu, ela continua na terra. Houve uma grande confusão no céu e essa batalha foi espiritual. Alguém comigo? Essa batalha espiritual, ela continua aqui. Essa batalha começou no céu porque Lúcifer queria o povo de Deus. O povo de Deus naquele tempo eram os anjos do céu. Essa guerra continua aqui na terra porque ele continua querendo o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E há muitos povos de Deus que talvez agora estão no campo de futebol, estão no bar, estão em algum lugar. E cabe a nós ir no nome do Senhor para trazê-los para o lugar de oração. E essa foi uma batalha espiritual travada. Eu pergunto aos senhores, por que eles foram espancados? Por que eles foram humilhados? Porque eles estavam indo para um lugar de oração e mexeram no ninho de vespa. E é como se você mexe no ninho de vespa, se você derruba o vespeiro, as vespas partem para cima de você, é ou não é?
foi o que aconteceu. Quando ele põe essa jovem em uma liberdade transitória, em que aqueles que estavam dentro dela não têm mais acesso, e Paulo vai pregar para essa menina sobre o Cristo, o vespeiro se moveu e picou e partiu para cima deles com o desejo de matá-los. Não só depois de surrá-los, eles são levados para a prisão para morrer naquele lugar. Por quê? Porque mexeram também no bolso das pessoas que lucravam com aquela escrava. Paulo estava naquela cidade com o intuito de pregar a palavra do Senhor naquele lugar. Queridos, por isso nós precisamos estar em um local de oração. Pastor, aonde é esse lugar de oração? É na igreja, é no seu quarto. Esse lugar de oração precisa ser onde está o teu objetivo, o teu foco. Mas repete assim comigo: Deus transforma maldição em bênção. E a Bíblia diz que Deus não perde oportunidade. Tudo que Satanás levanta contra você, quando você está indo sempre no lugar de oração, e cujo objetivo é louvar, agradar, engrandecer a Deus, Deus não vai impedir de Satanás mexer com você, não vai. O que Deus vai fazer é que depois que ele mexer com você, ele vai transformar a maldição dele em bênção, para que todos vejam quem é Deus que você serve. Você lembra quando um homem que amava Deus, era amigo de Deus, ficou doente? Sabia do que Jesus poderia fazer por ele e mandou vários dos seus servos chamar Jesus. Mas havia uma grande dificuldade naquele tempo de encontrar alguém como Jesus. Quando os mensageiros chegavam em um lugar que sabia que Jesus não estava mais lá. E ele então começava a procurar outro lugar onde Jesus poderia estar. E quando ele chegava do lugar que ele sabia que Jesus não estava mais lá. Foi por isso que Lázaro morreu. Porque todos os mensageiros chegavam ao lugar onde Jesus não estava mais. Não havia outdoor, não havia celular, não havia e-mail para dizer estou aqui, nesse exato momento aqui. Então, quando eles chegavam, Jesus já estava em outro lugar. Por isso Lázaro morreu, mas Jesus já sabia. Os amigos de Jesus conhece a vida deles. Jesus conhece o deitar, Jesus conhece o levantar. Jesus conhece as lágrimas, o sorriso, a dor e o sofrimento. Porque nós nos tornamos um com Jesus. Então não há nada que Jesus não saiba ao nosso respeito. Você não precisa nem abrir a boca. Jesus sabe o que você vai falar. Porque o Espírito dele habita em nós. E ele é o próprio Espírito que habita em nós. Então não precisamos falar. Embora nós precisamos orar. Mas se houver um momento em que você não consiga falar, acredite, ele sabe. Glória a Deus, ele sabe. Ele sabe. Por isso ele diz, olha, Lázaro dorme. Ah, ele está dormindo, o senhor está? Ah, para de bobeira, ele já morreu. Para eles entenderem. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus fez o quê? Foi lá
4 dias depois, para transformar aquela maldição em bênção. Mas esperou multidões se ajuntarem para que apenas um momento todos conhecessem ao mesmo tempo quem era o amigo de Lázaro. Alguém comigo? Muita gente talvez precise conhecer quem é o seu amigo chamado Jesus. E muitas das vezes isso pode acontecer conosco. Deus permitir que o inimigo faça algo ruim para que no final se ajunte multidões para que Deus revele a eles quem é o nosso amigo chamado Jesus. Quem crê nessa palavra? Então bata no ombro do teu irmão e fala: você está entendendo o que Deus talvez está fazendo na tua vida? Por isso agradeça a Deus em todo tempo. Porque tu não sabe o que Deus está fazendo. Às vezes é algo grande, maravilhoso, faz parte do teu projeto, faz parte do teu sonho. Então Deus está transformando e vai transformar essa dor em um grande testemunho para a glória do nome do Senhor. Juntou multidões para ver a vergonha, a humilhação de Paulo e Silas, senhores. Houve multidão. Multidões que aplaudiram a vergonha deles. E eles foram jogados naquelas prisões 7 vezes mais adentro. Mas o que eles fizeram lá dentro, hein? Fala para o teu irmão, quando você não conseguir chegar ao lugar de oração que Deus colocou no teu coração, porque Satanás te impediu, eita. Paulo diz assim: eu por diversas vezes tentei estar com vocês, mas Satanás me impediu. Não foi uma, não foi 2, não foi 3, mas diversas vezes ele me impediu de estar com vocês. E o que eu mais quero é estar com vocês. Paulo aprendeu isso, que ele estava indo para o lugar de oração, mas Satanás mais uma vez o impediu. Então, onde Satanás acreditou que ele jamais voltaria ao lugar de oração, porque o impediu e creu que ele morreria ali, ele fez da sua dor, ele fez das suas marcas, ele fez das suas feridas e ele fez da sua prisão. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz que ele estava indo enquanto uma escrava estava vindo, uma aprisionada, alguém que não tinha uma liberdade para ir em si mesma. Agora Satanás fez a mesma coisa. Você pôs ela em liberdade, agora eu coloco você no lugar dela. Eita! Alguém está entendendo? Agora eu coloco você no lugar dela. Quantos aqui já ganhou alma para Jesus? Levanta a mão. Quantos aqui já foi nos lares, já pregou, já cantou, mas hoje não consegue mais? Aleluia. Satanás está fazendo o que fez com Paulo com você. Você talvez tirou alguém do cativeiro e ele agora colocou você no lugar dessa pessoa que você foi ferramenta de Deus para pôr em liberdade. Cadê alguém comigo aqui? Mas Paulo já tinha uma experiência de ser impedido pelo inimigo da sua alma. Então, quando chegou lá, Paulo entendeu o mundo espiritual. O que nós vamos fazer, Paulo? Satanás nos impediu de ir para o lugar de oração. Lugar de oração é onde nós dobramos os nossos joelhos
e falamos ao Papai do céu. Vamos transformar essa dor, esse sofrimento, essas marcas, essas feridas, aleluia, em louvor e em adoração àquele que vive e àquele que reina para toda a eternidade. Vamos mostrar para o inferno que nossos lábios estão livres, que a nossa fé está livre, que a nossa adoração está livre e que o nosso coração está livre. A nossa boca não está amordaçada. Então nós vamos cantar aqui, nós vamos adorar. Oh! Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Ele aprisionou o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente está em liberdade. Oh, e o que eu quero dizer é que ele está em liberdade. Ela está cativa em Cristo. E o que está cativo em Cristo, Satanás não tem acesso. Aleluia! Tudo que nós colocamos em Deus fica guardado em Deus. E Satanás não pode tocar, não pode levantar a sua mão e adorar aquele que está lutando. Oh! Na banda Xandaraia, não há Deus como o nosso. E eu quero nesta noite continuar a profetizar e dizer: se Satanás trocou o teu lugar, em nome do Senhor Jesus, haverá um terremoto espiritual que vai quebrar os alicerces dessa prisão espiritual na tua vida, na tua mente, no teu coração, nas tuas emoções. E você vai voltar a cantar, você vai voltar a orar, você vai voltar para o lugar de oração, acima daquele o sonho. Segura a mão dessa pessoa. Segura a mão por baixo assim. Segura a mão assim. Segura. Segura, fecha os teus olhos e começa a profetizar para essa pessoa. Diga para ela assim: eu sei o teu lugar. Eu sei o teu lugar espiritual. Eu sei o lugar onde Deus te chamou. E para onde você era para estar. Alabandaraia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Fala para ele: você vai voltar, você coadjudou, você foi instrumento de Deus para pôr vidas em liberdade. Você tomou o lugar dessas pessoas que você colocou em liberdade. Mas em nome de Jesus, Cristo te liberta hoje. Em nome de Jesus Cristo, te põe em liberdade hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar junto com você que você está sendo livre nesta noite. O teu altar vai voltar a te ver novamente. E quando tu chegar no teu altar, Deus